Olá, minha gente querida. Tava aqui dando uma lida, né, em algumas questões de psicanálise e achei por bem fazer um vídeo, comentar, né? Esse óculos é demais. Ele me deixa com outra. Parece que eu tenho dupla personalidade, cara. E aí, fazer alguns comentários, né? Ontem, num país muito distante daqui, lá na Indonésia, um presidente estava fazendo uma live com o seu ministro da Justiça, que é um homem de respeito, de, né, família, evangélico e tal. E na hora que o ministro foi sair, o presidente perguntou se ele ia fazer troca-troca, né, com outra pessoa. E é impressionante, se você pegar o histórico, né, de fixação, né, tanto de fixação anal, né, quanto de fixação no símbolo fálico, né, no símbolo do pênis, é impressionante. Do Golden Shower a, a fazer piada com o tamanho do pênis de um japonês, né? Há uma fixação com anos, há uma fixação com pênis impressionante, é uma coisa assim de assustar, né? E aí eu achei muito interessante aqui as definições de fixação, né? Nós, seres humanos, somos seres de prazer, né? Nós vivemos cotidianamente, constantemente, desde da mais tenra idade, a gente vive buscando prazer, né? E quando existem fraturas, cachorro do inferno, cachorro da besta fera. Quando existem fraturas, né, nessa busca incessante de prazer, nós somos organismos de prazer, né? Quando existem fraturas e aí alguma coisa se rompe e impede a satisfação desses prazeres, né, aquilo que é eros, né, aquilo que é prazer, se torna tânatos, se torna um impulso de destruição, um impulso de morte, né? E aí a gente fica voltando. Você pode ter 40 anos, se você teve um prazer na sua infância que não foi satisfeito, e aí isso não tem exatamente a ver com coito, né, com sexo em si, né? Por exemplo, a fixação por alimento, por comer, né? Pode ter sido na sua infância um momento que você não pôde se alimentar. Hoje você pode ter acesso à comida, né? Acesso a esse prazer, e você vai ter uma relação diferente com o alimento. Você vai ter uma pulsão, você vai comer muito, porque você, num certo ponto do seu desenvolvimento, né, da sua libido, você não conseguiu satisfazer esse prazer. Então você fica voltando, você fica buscando esse prazer, ainda que você tenha hoje como satisfazê-lo, né? E aí eu lendo aqui a questão da fixação, né, e do neurótico, ou do pervertido, né, ou do obsessivo, que ele vai ficar fazendo voltas a esse objeto de prazer que ele não conseguiu satisfazer, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, em Freud, né, aqui diz, é um conflito psíquico caracterizado pela ambivalência nas relações com o objeto. Eu tenho uma ambivalência na minha relação com esse objeto de fixação, né? Então eu falo muito né? Eu tenho fixação com aquilo, eu tenho uma ambivalência, eu não sei se eu amo ou se eu quero destruir, né? Existe uma relação de ambivalência. Por conseguinte, a presença de ideias dicotômicas se manifestam na constante indecisão, né? Então eu estou indeciso em relação ao afeto que eu tenho a esse objeto. Um estado de dúvida que acaba paralisando o sujeito e impedindo de fazer escolhas. Ou se tomar uma decisão, é preciso suportar a perda de algo. E é justamente isso que o obsessivo não consegue suportar, né? Ele não consegue suportar que ele não satisfez um desejo com aquele objeto. Então ele vai eternamente ter uma relação dúbia, né, em relação ao objeto. Outro conceito muito legal de Lacan, né? Lacan diz, o que caracteriza o sujeito obsessivo é a sua capacidade de pensar, mas com a característica de que ele pensa para si mesmo e para anular o desejo do outro. Eu quero anular o desejo do outro. Eu não tenho como satisfazer esse desejo meu. Eu preciso anular no outro esse desejo que eu não posso satisfazer. Eu não sei se vocês
né, já conseguem enxergar essa característica tão presente, né? Lacan continua. O obsessivo não se manteria numa relação possível com o seu desejo, senão à distância, para que o desejo subsista. Então, eu mantenho distância desse meu desejo para que ele continue existindo. Eu mantenho distância. Eu quero distância disso, para que, né, ele continue existindo. E aí ainda Lacan, né? Contudo, se o obsessivo se dedica a destruir o desejo do outro, tende a desvalorizar e depreciar daquilo que é o seu próprio desejo. Compreendem, amigos? Compreendem? Quando eu tenho uma fixação e eu quero destruir aquilo, né, que eu aparentemente odeio, Lacan está dizendo aqui, ó, o obsessivo dedica a destruir o desejo daquilo, destruir o desejo do outro, né? Já que eu não posso ter, eu destruo o outro, mas aquele desejo que eu quero destruir é o meu próprio desejo. E aí a gente vê Golden Shower, a gente poderia até fazer uma análise, né, coletiva, como é que Alexandre Frota, que é um ator pornô, foi eleito a maioria dos votos de evangélicos, né? Tem tanta coisa, e aí, é claro, eu preciso estudar, né? Eu não tenho domínio sobre essas questões todas, assim, muito refinadas, eu vou ter que buscar isso, né? Voltando a Freud, comenta sobre a onipotência do pensamento do obsessivo, e que ele não age, ele cogita, assim, enquanto o sujeito histérico fala, chama a atenção através da fala, de falar besteira, de falar absurdos para chamar a atenção, né? O obsessivo vive cogitando, encontra-se impedido pela ruminação e envolvido por dúvidas e incertezas em relação a esse objeto, né? Então, quando você tem raiva demais de algo, né, é porque você não pode ter esse algo. Quando você tem uma raiva, né, obsessiva, ou então você fica falando direto nisso, né? E troca pra lá, é pênis pequeno pra cá. É porque você tem um desejo ali que você não consegue, né, satisfazer. Talvez Freud, Lacan, todos os psicanalistas dão definição muito interessante sobre esse fenômeno que a gente vive no Brasil, essa histeria coletiva, né, representada por um ícone, um mito, né? Mas essa semana eu vi um meme na internet que eu acho que resume bem o que eu quis dizer aqui usando Freud e Lacan, né? Por trás de todo homofóbico existe um cu que pisca na velocidade da luz.